Hello, bom dia, boa tarde. Bora começar mais um encontro aqui no Eu, Elisa Marcelino. E hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana sobre os erros que a grande maioria das pessoas cometem, né, quando o assunto é prazer, é pelvis e que inclusive a grande maioria das mulheres cometem e que acabam bloqueando o prazer e inclusive, né, tendo impactos bem fortes na nossa saúde íntima, inclusive de insensibilização, aumento de candidíase, né, ardência, corrimento e que vão perdendo a sensibilidade ao prazer, inclusive dentro do nosso canal. Para quem for chegando, me contem como é que tá o som, como é que tá a imagem, pra gente dar continuidade aqui. E para quem ainda não me conhece, eu sou Elisa Marcelino. Tô um pouquinho com o nariz constipado, então vocês vão me ver a todo momento com papel higiênico na mão. Então sejam mais do que bem-vindas, me contem um pouquinho como é que tá o som, como é que tá a imagem pra gente começar aqui essa aula semanal do Prazer, Amor e Consciência, que a gente faz toda sexta-feira ao meio-dia, salvo raras exceções, né, quando a gente não consegue estar online. Oi Denise, tudo bem? Obrigada, viu, pelo toque. E hoje a gente vai conversar sobre assunto porque eu tive a oportunidade dessas últimas semanas, né, de estar ouvindo algumas das minhas alunas, né, onde elas estavam comentando sobre, muitas vezes, sobre a perda da sensibilidade no clitóris, por conta dos vibradores. Também tive a oportunidade de conversar com outras mulheres que, por algum motivo, né, começaram a apresentar bastante sensibilidade na saúde íntima, né, inclusive de aumento de corrimentos, odores, candidíase, né, nessa busca de sentir mais prazer e que muitas vezes, sem perceber, acabaram comprometendo então a sua saúde íntima. E quando compromete essa região, também tem um impacto muito forte no nosso prazer. Uma das minhas especializações não é só, né, então, prazer, como também trauma, experiências dolorosas que o nosso corpo armazena, mas uma das minhas especialidades é também a questão da ginecologia natural e saúde íntima. Então, achei que poderia ser bem propício a gente utilizar essa sexta-feira para ter essa conversa. Afinal de contas, tem muitos desses erros que são propagados e estimulados por médicos, assim como em muitos blogs, hoje em dia nem tanto blogs, né, mas no Instagram, YouTube, onde as pessoas acabam recomendando algumas ações, alguns comportamentos, algumas dicas, sem pensar muitas vezes nas consequências. Então hoje a gente vai fazer uma aula mesmo sobre como que isso está impactando o nosso assoalho pélvico, como que isso está bloqueando o nosso prazer e como que a gente pode começar a reverter. Eu mesma nessa busca, né, ao longo de mais de uma década de estudo, né, já cometi muitos desses erros e eu acho que é fundamental, inclusive, para a gente começar a transformar essa conexão com o nosso corpo e com o nosso prazer de uma forma diferente e que realmente nos sirva. Então, para a gente começar, eu gostaria de saber quem é que está chegando aqui pela primeira vez, para quem já sente de alguma forma que o prazer está sendo bloqueado, e me contem, né, o que vai fazendo sentido para vocês ao longo dessa live. E a gente deixa esse convite também, para que se tiver alguma dessas informações, vocês sintam que tem alguma amiga que está precisando dessa informação, que vocês compartilhem com elas agora ou então, né, depois a gravação que vai ficar disponível aqui no feed. E para mim é muito interessante isso, né, porque de certa forma a gente é estimulado muitas vezes a usar sabonetes íntimos, géis para aumentar o calor dentro do nosso canal, inclusive é muito propagado por aí também géis que acabam anestesiando o nosso canal. Também é muito estimulado, muitas vezes, essa busca, né, de sentir mais prazer, e inclusive também pela nossa saúde e fortalecimento do assoalho pélvico, que a gente aprenda a contrair a pepeca ou a vagina. E, na verdade, só contrair pode causar muito mais danos do que necessariamente o fortalecimento que a gente busca e também, né, essa potencialização do nosso prazer e a nossa capacidade orgástica. Então a gente vai começar aqui com um dos erros mais básicos, né, e que a grande maioria comete, que é a questão, né, da contração do assoalho pélvico. E aqui eu vou te dizer que é uma das maiores propagandas que a gente recebe, né, especialmente de dicas de pompoarismo. E quando eu falo pompoarismo, não estou falando de dicas, eu venho falando então de profissionais, né, profissionais que conhecem a nossa anatomia, entendem como funciona, é muito diferente de apenas diquinhas de que é necessário contrair. Então a gente vai separando. Eu não estou criticando os profissionais,
mas muitas vezes as dicas que são propagadas sem que a gente perceba o quanto isso pode fazer mal para o nosso assoalho pélvico. Então, a primeira delas é esse excesso de contração da musculatura da vagina. E é muito importante que eu te diga que é impossível a gente contrair a nossa vagina, especialmente porque a musculatura da nossa vagina, da nossa vulva, inclusive do nosso cérvix, é muito diferente da musculatura do assoalho pélvico. A musculatura do assoalho pélvico é como se fosse, entre aspas, uma rede na base do nosso corpo que vai estar conectando principalmente, então, essa região do osso púbico até o cóccix, que vai estar dando sustentação para a parte superior do nosso corpo. Essa musculatura a gente tem controle, mas a musculatura da vagina não. Então, muitas vezes a gente fica incentivando contrair a vagina e, na verdade, a gente não está contraindo a vagina, porque a vagina, ela responde ao nosso estado emocional. O que isso significa? Que ela não tem a gente não tem um controle da musculatura da vagina. Você pode tentar contrair, mas ela não vai se movimentar. Na verdade, ela se movimenta como um reflexo do seu assoalho pélvico. Mas ainda assim, o excesso de contração da musculatura do assoalho pélvico de nada vai te ajudar e muitas vezes vai bloquear o seu prazer, ter maior dificuldade para a entrega orgástica, inclusive tendo impactos bem severos na saúde, então, da sua bexiga, da sua sexualidade, na saúde, inclusive, né, do ânus, do intestino. Afinal de contas, para a gente fortalecer, não é só contrair. E toda contração que é excessiva, ela gera tensão. E aonde há tensão, não há espaço para movimentar. E tudo no nosso corpo, para funcionar corretamente, ela precisa de movimento. A nossa vagina, a nossa bexiga, a nossa vulva, a nossa útera, eles estão vivos e precisam, então, desse movimento natural para poder funcionar. Assim como o nosso coração, se ele não bombeia, se ele não faz esse movimento, os nossos pulmões, eles não movimentam, se contraem e relaxam, eles não produzem oxigênio, não bombeia sangue para o nosso corpo e a mesma coisa a nossa vagina. Assim como o coração, a musculatura da sua vagina, ela responde ao nosso emocional. Quando você se sente relaxada, excitada, assim como, né, feliz, cheia de tesão, ela vai começar a funcionar e ela vai começar a encontrar um movimento natural de pulsação que vai ajudar na lubrificação, que vai ajudar inclusive nessa sensibilização e criar inclusive uma liberação de uma substância que a gente chama de esqualeno, que é um tipo de lubrificação um pouquinho mais espessa dentro do nosso canal vaginal, né, um pouquinho diferente sim das que são produzidas na base, nas glândulas skinny é da ejaculação, mas sim da glândula Bartolini, que também é para lubrificação, mas então a parede do nosso canal vaginal, além das glândulas Bartolini, elas vão liberar o esqualeno para quê? Para que a gente tenha uma proteção natural para a entrada, né, do pênis e que não crie microfissuras dentro do nosso canal, não gerando assim dor, microfissuras e o desenvolvimento então de infecções vaginais, o aumento de corrimento, de cheiros, odores, né? E, inclusive o aumento da da nossa flora, né, que habita ali, que servem muito mais para proteção. Mas quando em desequilíbrio do nosso pH, então quando entra uma alteração do pH vaginal, seja então por um machucado ou seja então pela nossa alimentação, elas podem se proliferar, gerando como, por exemplo, a candidíase. Mas quando a gente vem falando, então, nessa consciência, a gente vem falando que é necessário que haja um movimento natural e um relaxamento da nossa vagina. Quando a gente está excitada, ela vai lubrificar, ela vai relaxar e ela vai movimentar para aumentar a excitação. E, no entanto, quando a gente sente medo, insegurança, culpa e vergonha, que nem sempre é racional e perceptível, ela vai o quê? Se contrair, fechar. E tudo aquilo que tentar entrar ali e forçar a entrada vai machucar mais e mais, especialmente a penetração. Como eu falei, é necessário uma vagina relaxada para não criar microfissuras e ela conseguir criar, então, o esqualeno para entrar, deslizar e a gente realmente sentir prazer. Quando a gente não produz o esqualeno e há uma tensão nesse canal, tudo aquilo que entra, força, nos machuca. E isso gera dor e levando, inclusive, a anestesia fora a tensão desse canal.
Mas então, Elisa, por que você está falando da vagina, se aqui você também está falando o que a gente contrai é o nosso assoalho pélvico? Então, muitas vezes a gente é ensinado que precisa contrair a vagina. Então, o primeiro mito e o primeiro erro que a gente precisa desconstruir é que a gente não contrai a vagina. Inclusive, se ela está constantemente tensa, e essa tensão ela não precisa só vir de memórias sexuais, mas também por conta do estresse e da ansiedade que constantemente reagem lá embaixo, como, por exemplo, também reagem à tensão, a dor nos ombros, essa ansiedade e até mesmo a tensão na nossa mandíbula também reflete lá embaixo. Mas se a gente então está falando sobre contração, amplificação do prazer, é importante? Será que é importante a gente contrair o assoalho pélvico? Sim, é muito importante que a gente tenha mobilidade da musculatura do assoalho pélvico. E lembrando que a musculatura do assoalho pélvico, para ser mais fácil de vocês compreenderem, ela é como se fosse uma rede, né? Uma rede de fibras musculares que compõe a base do nosso corpo e que fica então bem na nossa base. E sim, é necessário que a gente contraia para fortalecer, mas só contração ela gera tensão e também impacta a saúde da musculatura do canal. E, no entanto, só contrair, ela não é sinônimo necessariamente de fortalecimento, apenas de força. Fortalecimento, na verdade, nada mais é do que a força, assim como a flexibilidade. Então, se a gente só pensar em ficar contraindo, muitas vezes a gente não percebe também que está contraindo o nosso corpo, o nosso ânus, a gente está contraindo o nosso baixo ventre, não dando espaço para criar essa excitação e essa saúde, inclusive da nossa bexiga, da nossa útera, do nosso cérvix, da nossa vagina, porque lembre-se, como eu falei anteriormente, tudo aquilo que está vivo precisa de movimento para estar saudável, especialmente os nossos órgãos do assoalho pélvico. Então, para a gente realmente começar a amplificar o prazer e romper com esse erro, esse mito de vaginas apertadinhas, de contração, contração, contração para nos levar ao prazer, a gente precisa começar a romper essa ideia e entender que fortalecimento é contração e relaxamento. Então, a gente começa a reaprender a ter um movimento natural dessa região que vai ajudar a irrigar mais sangue, a aumentar a lubrificação, aumentar a excitação para expandir. Percebe o erro? Contração, contração, contração leva à rigidez. E lembre-se que até mesmo para a gente alcançar o orgasmo, por mais que a gente possa sim utilizar dessa contração do assoalho pélvico para aumentar a excitação e ajudar essa vinda do prazer e ele ir aumentando, para a gente conseguir alcançar o orgasmo, vai chegar um momento que você vai precisar se render. E se render é relaxar, soltar e fluir as sensações. Mas normalmente o que a gente aprende é que a gente precisa ir contraindo e muitas vezes a gente só consegue alcançar o orgasmo nessa tensão e nessa contração. Não só na musculatura do assoalho pélvico, mas se vocês perceberem também, muitas vezes do interno da nossa coxa, do nosso quadril como um todo e o nosso baixo ventre. Então, por mais que gere uma sensação de prazer de 5 segundos, o que é maravilhoso se você consegue alcançar, você bloqueia e muitas vezes vem com essa sensação de que você poderia ir além, mas se sente de alguma forma travado. É porque o prazer, por mais que você construa essa energia, você não tem espaço para soltar, não tem espaço para liberar e se entregar. Na verdade, essa tensão ela vai criando rigidez, e vai ficando mais difícil. Então, se você busca, por exemplo, sentir prazer, expandir, inclusive, para o nosso corpo, se entregar a essas sensações, por mais que às vezes pareça contraditório, vale muito mais a pena, sim, a gente aprender a contrair o nosso assoalho pélvico, mas também relaxar, assim como embutir, trazer esse movimento para o corpo para criar canais para que esse prazer ele se expanda. Então, percebe, ficar contraindo a vagina, achando que vai ter o melhor prazer, na verdade, você pode estar reforçando muita couraça, muita insensibilidade e bloqueando o seu prazer de ser ainda mais potente e expansivo. Faz sentido para vocês? A Rê aqui está falando total. Faz sentido para vocês, meninas. E isso é muito interessante porque é o que mais é propagado. Inclusive, a gente tem toda uma propaganda, né, e uma ideia no nosso inconsciente coletivo, muito vindo, sim, né, da pornografia e também desse ideal, entre aspas, masculino, de que é muito mais gostoso e que vai sentir muito mais se a vagina estiver apertadinha. Mas entendam, vaginas apertadinhas significa vaginas cheias de medo, tensão e dor e tudo aquilo que entrar, por mais que pareça estar sendo prazeroso,
pode ser que ele esteja muito mais te machucando do que necessariamente te abrindo a uma sensibilidade e a conexão que muitas vezes a gente busca. E entendam que também essa cultura das vaginas apertadinhas, elas vêm do quê? De uma cultura que infelizmente também incentiva uma certa violência sobre os nossos corpos. E também, de certa forma, isso é péssimo e super pesado que eu vou falar para vocês, que também incentiva de uma certa forma a própria pedofilia. Afinal de contas, vamos ser sinceros, as únicas vulvas vaginas que estão apertadinhas naturalmente são as vulvas e as vaginas de crianças. E isso é muito grave, porque ali nada adentrou. E não é porque tem alguma patologia, alguma tensão necessariamente, mas é porque nada adentrou ali. Então, muitas vezes, né, para o outro sentir prazer, a gente entra nessa cultura de que tem que estar apertadinho, precisa então ser mais gostoso dessa forma, e na verdade é um movimento bastante contraditório de certa forma, especialmente quando essa região responde ao nosso emocional e muitas vezes está cheio de tensão, coraças, e que podem nos machucar, aumentar a insensibilidade e continua reproduzindo esse imaginário de que essa associação à infantilidade ou às crianças em si. E isso é muito forte. Então, Elis, é errado contrair o nosso assoalho pélvico? Não. Vocês podem aprender sim a contrair o assoalho pélvico, mas a vagina é impossível porque ela responde ao nosso emocional. E se a sua vagina está tensa é porque tem alguma questão emocional ali, seja de culpa, medo, insegurança, que pode ser sim sobre a situação atual, sobre a pessoa à sua frente, mas muitas vezes vem de memórias que o nosso corpo armazena ao longo da vida, que podem ser sexuais ou não. Como eu falei também anteriormente, muito da resposta da nossa pelvis, ela vem do nosso estado emocional, não só do sexo, mas também do estresse e ansiedade do nosso dia a dia, que geram tensões no nosso corpo. É por isso que eu sempre recomendo que não basta apenas contrair, também relaxar, assim como desenvolver movimentos dessa musculatura e também criar o hábito de massagear essa região para primeiro aumentar a consciência corporal, perceber se há alguma tensão nessa região e começar a criar o hábito de massagear amorosamente para liberar essas tensões. Então, bloquear essas memórias que estão contidas e vocês vão percebendo que quanto mais você entra em contato com os próprios dedos nessa região, vai aumentar a resposta ao prazer, assim como a consciência da sua mente para sua pelvis, para sua vagina, de que ela existe. Porque, afinal de contas, a gente também não é incentivado a explorar o nosso corpo, a perceber essa região. E muitas vezes tocar com muita pressa, rapidez, sem nem ao menos perceber como ela se encontra, se ela deseja ser penetrada, se ela deseja ser tocada e se ela está pronta, inclusive, para alcançar o orgasmo. Porque nessa pressa de alcançar o orgasmo a qualquer custo, e eu sei que a gente merece, sim, você merece, a gente acaba não permitindo que o corpo se prepare o suficiente para sentir mais e mais e seja muito mais fácil da gente se entregar. O que é discurso, né? Mas faz sentido para vocês? E eu acho que esse é um dos erros, assim, eu tô um pouquinho com o nariz entupido, tá, gente? Por isso que eu tô com um papelzinho aqui. Esse é um dos erros mais comuns, que é super difundido por aí, mas que a gente reproduz sem questionar se realmente vale a pena, sem questionar se isso faz sentido para o nosso corpo, especialmente porque a gente precisa lembrar que se você tem uma útera e uma vulva, você funciona de uma forma diferente, sim, de uma pessoa com pênis, porque a sua anatomia é totalmente diferente. Inclusive, a sua anatomia multiorgástica é diferente. E isso é muito forte. Então, quando a gente começa a romper essa mentalidade do que a mídia nos fala do que deveria ser, do que a diquinha de blog, de Instagram, do caralho 4, acaba te indicando sem trazer esse discernimento, a gente acaba muito ferrando com a nossa saúde em busca, muitas vezes, de fórmulas mágicas, mas que podem também estar desconectando a gente do nosso prazer, da nossa saúde e de toda essa liberdade, né? E isso é bem forte. Um outro ponto que eu também ia falar, eu tenho alguns pontos bem importantes. Um sobre os vibradores, que normalmente sempre dá B.O. quando eu falo, eu recebo várias mensagens sobre, né, falando, que horror, você é contra o prazer. Não, isso é mentira. E também sobre produtos que a gente utiliza dentro do nosso canal que prometem prazer, entrega, conexão e, na verdade, mais fodem a nossa saúde íntima. E a gente pode começar por esse. Quem aqui
já ouviu que é necessário usar sabonete íntimo, ou então já ouviu recomendação de alguma amiga, ou de alguma atriz, ou de alguma blogueira, instagramer, não sei, ou até mesmo de profissionais da sexualidade falando para você usar sabonete íntimo, géis que mudam a temperatura da sua vagina ou que aumentam milagrosamente a sensibilidade, ou ainda o estímulo, muitas vezes, de muitos médicos, quando a gente fala que está sentindo dor na relação, de começar a usar géis de anestésicos. Então a gente vai começar por esse último. Assim, talvez eu esteja um pouquinho polêmica aqui hoje, mas vamos embora. Se a gente busca sentir mais prazer e mais conexão, por que de acho a gente se submete a géis de anestesia, que normalmente, sim, é muito incentivado em relações, né? Então, com homens e pessoas com pênis, onde a gente acaba perdendo a sensibilidade, seja para a nossa vagina ou até mesmo para o ânus. E isso é muito forte, porque se a gente busca sentir prazer, é importante também que a gente seja capaz, sim, de sentir se há algum sinal de dor. Porque a dor vai indicar que algo não está bem, algo está sendo machucado ali. E que a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado quando a anestesia acontece. É um grande sinal de que a coraça, a dor está tão grande nessa região que até mesmo a dor ela foi diminuída. E se a dor ela foi diminuída, o prazer também vai ser. Como é possível gerar conexão? Como é possível dizer o que está acontecendo, pedindo para parar, diminuir o ritmo, se a gente não é capaz nem de perceber a sensibilidade ali? Então, se você está tendo relação, se você está tocando e está sentindo dor, não estou dizendo que é gostoso sentir dor, mas agradece teu corpo, porque ele está te dando um sinal de que é necessário mudar o ritmo, mudar a posição, pedir para parar, tomar mais tempo, inclusive, né, para dar um basta ali nesse momento. Porque relação, autotoque para a gente sentir prazer e conexão, e não o inverso. Então, o sinal, ele vai estar nos indicando que tem algo ali que está acontecendo que não está legal. E se você sente dor, é porque você também tem potencial de sentir prazer. É muito importante que você entenda que usar esses tipos de géis, eles vão acabar com a microbiota da sua vagina. Inclusive, então, perdendo as proteções naturais, que nem eu estava falando do esqualeno anteriormente, aonde, então, por conta dessa química que é introjetada dentro do nosso canal, que é um espaço mais limpo do nosso corpo e que é autolimpante. E aqui não é a Elisa que está inventando essa informação, mas sim o órgão estadual do estado de São Paulo de médicos, ginecólogos e obstetras, onde eles afirmam, tem estudos científicos sobre, onde eles falam que a nossa vagina é o lugar mais limpo do nosso corpo quando saudável e que ela tem uma capacidade autolimpante. E tudo aquilo que a gente vem colocando de fora pode alterar o pH vaginal, ou seja, mudar essa microbiota e fazer com que ela prolifere muito mais as bactérias e fungos que antes estariam trabalhando a nosso favor, para depois então começar a criar mecanismos de defesa a mais. Então a proliferação vai gerar mais cheiro, mais corrimento, que é diferente dos fluidos vaginais, né? Pode gerar inclusive ardência. E quando não, a gente utiliza géis anestésicos perdendo essa sensibilidade mais e mais. Por exemplo, o uso de sabonetes íntimos, principalmente dentro do canal, ela vai tirar essa proteção natural e vai aumentar então essa proliferação. Assim como esses géis, né, de mudança de temperatura, vocês têm noção do quanto de química isso tem, que a gente coloca de uma forma inconsciente dentro do nosso corpo? Para alterar a temperatura. E lembrando, tá fazendo sentido, né, meninas? E lembrando que a nossa vagina, ela tem uma capacidade de absorção muito grande. Então, tudo que entra ali, ela cai diretamente na nossa corrente sanguínea. Então, imagina a quantidade de química a mais, para além somente da nossa alimentação do dia a dia, a poluição do ar e para aí, patati, patatá e tantas coisas que a gente coloca no nosso corpo que são químicos, né, e extremamente nocivos para a nossa saúde integral, mas a gente coloca diretamente na vagina, que é basicamente a nossa segunda boca e que tem uma alta capacidade de absorção. Então, muitas vezes, nessa busca de sentir mais prazer e de liberdade sexual, a gente é incentivado a usar tudo aquilo que bloqueiam e impedem o nosso prazer e a nossa saúde íntima e que afeta totalmente a nossa pelvis. Porque vamos parar para pensar?
Agora, momento reflexão. Porque aqui vai virar muita chave de vocês. Quanto que isso impacta na nossa pelvis? O quanto que a necessidade ou essa crença de que tudo aquilo que sai da nossa vagina, sem se questionar o que é uma vagina saudável, porque vaginas saudáveis não tem cheiro de flor, tá, gente? Só pra deixar bem claro, ela também não tem odores fortes, normalmente é uma mudança da microbiota e são sinais de que a gente precisa estar um pouquinho mais atento e que é influenciado também pelo nosso emocional, né? Essa produção, assim como a nossa alimentação e algumas desregulações hormonais, né? Que cada caso vai ser um caso. Mas o quanto que muitas vezes essa crença de que a nossa vagina é suja, ela vem de um lugar de culpa, de vergonha, de desconexão, de que há algo de errado dentro da gente e o quanto que isso também cria tensões dentro do nosso canal, tensões dentro da nossa pelvis. Que eu vou te dizer que não é só sua essa crença, é de todo um coletivo feminino e também ancestral de desconexão com o prazer, de desconexão com essa região. Então a gente acredita que essa região do nosso corpo é feia, é suja, é fedida, é nojenta em algum nível. E isso reflete como tudo aquilo que sai da nossa vagina é feio, sujo, né, e que precisa ser limpo. Então a gente vai lá, compra 1000 produtos para limpar excessivamente uma região que, quanto saudável, é autolimpante e não precisa que coloque nada, inclusive nada de chuveirinho dentro do canal, porque também acaba muito com a nossa saúde dessa região, perde muito das proteções naturais. Então a gente, na busca de ter um espaço limpo dentro das nossas vaginas, a gente começa a entrar no estado de limpeza, e que vai tirando as proteções, vai aumentando o corrimento, essa sensação de ardência, a insensibilidade, aumento de, então, lógico que a candidíase, ela não vem somente, né, da questão da microbiota e dessa limpeza que a gente acaba tendo, ela é influenciada e muito pela nossa alimentação, né? Desde excessos de enlatados, farinhas brancas, açúcares, assim como várias outras substâncias, inclusive excesso de mercúrio e alumínio no nosso corpo, de alimentos variados e que vão estar impactando, então, na cândida, na proliferação da cândida, mas que ela também tem um impacto, porque se a gente tira essa proteção natural, ela fica muito mais sensível à infecção. E, cara, é uma das regiões do nosso corpo mais inteligente, a nossa vagina, e também autolimpante. Então, quando a gente acredita que tem algo de errado, a gente começa a limpar, a gente tira essas proteções naturais, ela começa a reagir e reafirma algo ali dentro da gente. Tá vendo? É sujo e nojento mesmo, por isso eu preciso limpar mais e mais. É um ciclo sem fim que só ferra a nossa saúde. Então, às vezes, ao invés de só comprar o produto, e isso muitas vezes, se vocês ouvirem barulhos aqui, eu tô com os meus sobrinhos aqui, né, onde eu tô na casa da minha irmã, fazendo essa live, né, então vocês podem ouvir, às vezes, algumas crianças falando ao redor. Mas voltando, então muitas vezes a partir dessa crença a gente vai se desconectando com essa região, gerando mais culpa, mais vergonha, inclusive reforçando essas crenças de que há algo de errado com o nosso corpo. E como que isso reflete? Novamente na nossa pelvis, não só na sua saúde íntima, mas também vai gerar mais tensão, porque a nossa pelvis, ela responde frente ao nosso emocional, a nossa vagina, o movimento do nosso cérvix, da nossa útera também. Uau, quanta informação, né, Elisa? Isso porque eu nem cheguei na parte dos vibradores. Eu acho que, assim, a gente é ensinado isso, muitos médicos incentivam isso, só que tá faltando também uma atualização do sistema, inclusive na medicina, né, com relação aos nossos corpos. E agora a gente falar, então, trazer um outro tópico polêmico, mas que vira e mexe eu acabo trazendo aqui para vocês, que é sobre os vibradores. Veja bem, eu não sou a pessoa que vou sair recomendando, vira e mexe me perguntam também, Elisa, por que você não fala do vibrador e não sei o quê. Não é algo que eu recomendo, não vou dizer pra você, pare de usar vibradores, mas assim, na minha livre espontâneo, meu livre-arbítrio, eu não vou recomendar nem para profissionais que trabalham com questões sexuais o vibrador, e muito menos para as mulheres estarem iniciando, né, essa conexão com o prazer com o vibrador. Não vou negar que os vibradores, eles, querendo ou não, ajudam sim muitas mulheres que têm dificuldade de se concentrar à entrega orgástica e alcançar o seu primeiro orgasmo. Só que muitas vezes a gente não é ensinado como utilizar, a gente também não tem
informação acessível e de qualidade, onde as pessoas falam, olha, tem esse pró, mas também tem esse contra que é enorme e que ninguém ensina como utilizar de verdade. E mesmo assim, a gente sabendo utilizar de verdade, ainda corre muito o risco da insensibilização. Afinal de contas, a gente tem um cérebro que vai buscar a liberação da dopamina. E a dopamina é um hormônio incrível. Mas também pode fazer com que a gente busque, principalmente em âmbitos do prazer, a gente acaba sendo motivado pelo resultado imediato. Então a gente vai buscar ter as mesmas sensações o mais rápido possível e, querendo ou não, é uma região, nosso clitóris, né? O nervo pudendo, que é extremamente sensível ao prazer e sensível ao estímulo. A gente vai colocando mais e mais intensidade para sentir mais prazer, para essa sensação de estar indo com mais profundidade. E, na verdade, nessa busca, a gente esquece que uma alta frequência vibratória numa região tão sensível e sem preparo nenhum na grande maioria das vezes, porque eu quero saber aqui também, quem aqui faz uma massagem na sua vulva, no seu clitóris, na entrada do seu canal, antes mesmo de introduzir o vibrador, que conseguem perceber e dão tempo necessário para a excitação da sua ione, né, de elas estarem inchadas, lubrificadas, no ponto máximo de excitação antes de usar o vibrador. Eu posso ter certeza aqui que raramente, quando não, nunca. Então a gente não ativa a circulação de sangue, a gente não ativa completamente a própria ativação desse nervo antes de colocar o vibrador. Então muitas vezes a gente vai percebendo que vai diminuindo a sensibilidade e a gente vai aumentando a quantidade de vibração para ter o resultado que a gente tinha antes. O que faz com que a gente perca em muito a sensibilidade dessa região a médio e a longo prazo. Ai, Elisa, mas eu não perdi. Que bom! Mas você já parou para perceber que existem sensações ainda mais profundas que você pode alcançar com os seus dedos? E eu vou te falar isso porque ontem mesmo estava comentando na aula que eu dei pro grupo alquímico, que foi incrível, inclusive, né? Do êxtase, amor e liberdade, e que a gente chegou nesse ponto, né, das meninas perguntarem e eu dar a minha opinião enquanto profissional, tanto para profissionais, né, de terapia sexual, quanto também, né, para as pessoas que utilizam no seu dia a dia. E eu acabei contando um pouquinho da minha experiência, né, que eu, por um acaso do destino, até mais ou menos 5 anos atrás, né, eu não tinha um vibrador em casa. E eu só comprei porque era algo que minhas alunas perguntavam bastante, então eu falei assim, poxa, não adianta dar minha opinião sobre se eu não experimentar, né, e ter em casa. Já tinha utilizado, de certa forma, nas massagens tradicionais neotântricas, né, que não são tradicionais do Tantra, né, porque Tantra não é terapia, sim, só para deixar claro, mas que é muito utilizado em muitas terapias neotântricas, né, o vibrador como um papel central para estimular, então, a vinda do orgasmo. E que hoje em dia, inclusive, e esse é um adendo que eu dou para vocês, que hoje em dia, né, nos estudos mais atualizados, principalmente, né, de sexualidade, trauma em forma de, né, fora do país, nos Estados Unidos e Europa, é uma coisa que eles têm cada vez mais incentivado o banimento das terapias sexuais, o uso de vibradores por conta da questão da retraumatização e da intensidade, que muitas vezes, né, mas embora haja a liberação, há uma dificuldade do processamento, né, a integração da experiência depois da terapia, né, da experiência da massagem. Mas voltando para uma parte mais básica, que eu acredito que é a busca de vocês que estão aqui, que nem todo mundo é profissional de terapia sexual, de sexualidade como um todo, a gente então vai perdendo essa sensibilidade por desconhecer. E na minha experiência pessoal, né, desde que eu comecei a minha jornada, eu, de certa forma, fui abençoado pelo simples fato de não ter dinheiro para então comprar um vibrador. Pelo menos na época que eu comecei, para mim, ou eu investia em terapia, ou eu investia nos estudos, ou então eu ia investir num vibrador legal para começar a experimentar. E eu fiz uma escolha que meu inconsciente fez uma escolha mais sábia, embora na minha cabeça eu também queria entrar na onda. A parte racional da Elisa falou assim, pode ser uma boa ideia, hein, Elisa? Mas no final das contas, o meu inconsciente trabalhou a meu favor e falou, não, vai usar ion eggs, vai usar bastante cristais. E eu falei assim, vambora, né? Investi em terapia, investi nesses cursos e acabou sendo muito interessante.
Porque eu vou te falar, para mim até hoje, como eu tive a experiência então de ter que massagear, ter que entrar em contato e liberar muito dessas coraças, usar muito do movimento corporal e reaprender o meu corpo de uma forma onde eu desenvolvi uma consciência pélvica e sexual a partir do toque, a partir das sensações, aonde criou um circuito que tem uma resposta hoje incrível. E eu preciso afirmar para vocês que até hoje, mesmo tendo todo o conhecimento, toda a prática, eu tenho orgasmos muito mais profundos, intensos e expansivos, só com essas mãos que Deus me deu e que conduz de honey eggs e bastões de cristais, inclusive de ativações não só do clitóris, mas também da área G, dos cérvix, orgasmos uterinos, heartgasm, mamas, né, orgásticas, muito mais profundos e uma resposta muito bacana e que nada comparado com os vibradores. Inclusive, olha só o acaso do destino. Já fiz muita também yoni massagem, onde mesmo as pessoas utilizando vibradores, a minha experiência não foi assim tão incrível como normalmente para algumas pessoas é. E cara, é muito forte falar isso. Porque muitas vezes demanda ter assim um pouco de mais paciência, calma com o nosso corpo, porque assim, todo mundo quer sentir prazer, todo mundo quer ter orgasmos profundos, intensos, expansivos. Só que muitas vezes a solução mais rápida ela pode trazer mais danos para a nossa saúde. E aqui não é só a Elisa que está falando, o meu achômetro não. Tem bem poucos estudos científicos, e, né, principalmente da última década, cada vez mais tem estudos científicos com base, né, então, no Trauma Informed, no Sexological Bodywork, assim como o Sexological Trauma Healing e várias outras... O meu inglês não é tão bom, tá, gente? E várias outras vertentes mais atualizadas que vem integrando, então, e trazendo mais consciência da sexualidade com o estudo de trauma e também do Tantra, para trazer ainda mais consciência e atualização das técnicas, onde vem falando e bem recomendando a pausa total do uso de vibradores nas terapias orgásticas, inclusive. Mas quando a gente traz aqui para o corpo, no nosso dia a dia, muitas vezes demanda essa paciência de criar essa reconexão e que muitas vezes a gente quer resultados imediatistas porque muitas vezes a gente não quer lidar com uma história, as sensações e muitas vezes essa sensação que está guardada na nossa pelvis que gera culpa, medo, as nossas vergonhas que a gente nem sabe que elas existem. Muitas vezes essa dificuldade está se entregando. E muitas vezes o corpo ele requer que ele esteja mais regulado, mais presente, sentir um espaço seguro, porque muitas vezes o nosso corpo tem a dificuldade de se entregar, muitas vezes a sensação de culpa, vergonha e medo são indícios no nosso corpo de memórias, experiências que a gente viveu ou que a gente absorveu da nossa sociedade, que ao mesmo tempo que fala sobre liberdade sexual, ela também coloca um monte de castração em torno do que é sexualidade, do que é o sexo, do que é ser mulher, do que é ser uma mulher bonita, que se enquadra no padrão de beleza e que faz muitas vezes a gente se desconectar de nós mesmos, se sentir insuficientes, feias, que mexem com a nossa autoestima e que reforçam muito os bloqueios do nosso corpo. É por isso que eu acredito sim que a gente entrar em contato com o nosso prazer, entrar em contato e mudar esse olhar sobre o nosso corpo, sobre a nossa vulva, sobre a nossa vagina, a forma como a gente vem permitindo viver a relação. Porque muitas vezes a gente vai descobrindo o quê? E é por isso que eu acabei desenvolvendo vários programas aqui, desde pelvis vital, autocura sexual e arte da penetração, tudo que você imaginar, porque foi a partir dessas experiências de recuperar esse espaço e essa sensibilidade, ativar o movimento do nosso corpo e deixar que essa excitação ela ganhe força para entrar nessas ondas orgásticas, tanto físicas quanto energéticas, e que são surreais à medida em que a gente vai liberando tudo isso que está contido no corpo. Então, muitas vezes, a gente inconscientemente tem medo de acessar isso, né? A gente, às vezes, prefere soluções mais rápidas. E, sim, a gente tem o livre-arbítrio de escolher, mas as pesquisas mesmas apontam, o pouco de pesquisa que tem antes do Trauma Informed, né, dessas pesquisas que eu estava comentando, a maioria das pesquisas que falam que o vibrador não faz mal, elas são financiadas por instituições ou fábricas filiadas, filhas, né, ou melhor, empresas filhas de indústrias muito grandes, por exemplo, da Trojan, eu sempre falo o nome errado quando eu não esqueço, né, que é um dos grandes fabricantes de produtos eróticos do mundo.
Essa, a maior parte das pesquisas que vão estar falando para vocês que não faz mal, vão ser financiadas por essas instituições, por essas fábricas. E daí tem uma outra questão também, além de haver esse financiamento, mesmo essas pesquisas vão estar apontando dados alarmantes de que nessas pesquisas com mulheres utilizando vibradores, elas apresentaram que cerca de 16% dessas mulheres houve uma taxa de uma insensibilização do clitóris, desde média a grande. Mais ou menos 9% começaram a apresentar mais infecções vaginais e infecções urinárias. E daí tem outras, né, que vão estar falando sobre dor na relação, que é um número bem menor. E por aí, né, agora eu não vou lembrar exatamente a quantidade, mas a gente começa a perceber, porra, não faz realmente mal pra gente, mas tem esses 16%. Porra, mas tem esses 9% que vão estar falando da nossa saúde íntima e o impacto. E a boa notícia, gente, e é bem importante reforçar isso antes de tacar o terror e sair correndo, é que essa região do nosso corpo, especialmente do nosso clitóris, dentro do nosso canal, da nossa pelvis como um todo, é uma região que tem muita neuroplasticidade. O que isso significa, Elisa? É que, apesar de haver esse certo anestesiamento, é uma região que, quando estimulada com seus dedinhos, com massagens, com movimento, com respiração, a gente tem a capacidade de recuperar a sensibilidade ao prazer aí dentro. Então, muitas vezes, esse é um grande questionamento, nessa busca do prazer, como nos ensinaram que deveria ser, muitas vezes pode ser um grande tiro no pé quando a gente não tem essa consciência. E é basicamente o meu trabalho trazer essa consciência para vocês, porque o nosso corpo, ele guarda muitas memórias que impactam sim na nossa sexualidade, que pode ser sim de experiências sexuais, mas também de experiências da nossa vida e que estão armazenadas, porque vamos falar a verdade, muito então da dificuldade da gente se enxergar, de se aceitar, de reconhecer a própria beleza, de se permitir se entregar ao prazer sem temer se vai perder o controle ou não, sem temer o julgamento do outro, não é só na questão sexual, mas de várias e várias relações que estão dizendo na nossa vida lá fora, de quantas vezes a gente se permite se expressar tal como somos, como a gente se sente segura e confiante no nosso próprio corpo. E muitas vezes isso vai refletir direto ou indiretamente no nosso prazer, na nossa entrega orgástica, nas escolhas inclusive que a gente faz, seja uso de vibrador, ou uso de química dentro da nossa vagina, ou essa necessidade de contrair, sendo que a gente nem percebe que para fortalecer a gente precisa de movimento, que a gente precisa de força, sim, mas só força sem flexibilidade e relaxamento só leva a rigidez e a tensão que gera dor. Então você percebe como existem coisas mais profundas e que a sua pelvis é um lugar que armazena a memória pra caramba, mas que também tem uma alta capacidade de regeneração e voltar a se reconectar com ela é essencial. Faz sentido para vocês as informações que eu passei aqui? A Rê é super suspeita, né? Tá falando, sim, é isso, quanta informação. Adoro, Rê. E é muito legal, assim, não tô dizendo que é bacana no sentido de que, porra, eu tô fazendo tudo errado. Sim, eu falo palavrão, mas é muito legal quando a gente começa a perceber que até a nossa sexualidade fala sobre como a gente se sente com relação a nós mesmos e aquilo que a gente acredita, percebe o mundo e se enxerga. E o quanto muitas vezes a gente recebe informações que a gente toma como certas, mas a gente não tem essa capacidade de discernir aquilo que realmente faz bem para o nosso corpo, para a nossa saúde e a nossa sexualidade. E que muitas vezes, né, por conta das nossas experiências, a gente vai anulando essa expressão sexual porque a gente acredita que demora demais, que tem algo de errado conosco, que a gente é insuficiente, que a gente não é merecedora, que alguém, tenho certeza absoluta que alguém está me julgando. E pode ser real, como também pode não ser. Mas que a gente fica congelado nesses tempos e espaços, e que triste é, de certa forma, porque isso nos rouba o nosso poder. O mundo propaga, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, vem propagando sobre a liberdade sexual, mas ao mesmo tempo, vamos falar, você ou é puta ou é para casar, você tem que ser puta na cama, mas fora você precisa ser uma santa, você precisa então, né, servir o outro, ter vários parceiros, e não que seja errado você ter parceiros que você quiser, pode transar à vontade, como também transa somente com quem ama, se assim fizer sentido para você. Mas muitas vezes a gente é incentivado a ter um comportamento, então, por exemplo, ter grande quantidade de parceiros, e que tá tudo bem se estiver alinhado com a sua vontade, com o seu coração, com quem você é,
Mas muitas vezes tira esse discernimento, né, e essa autoestima e essa força que é essencial pra gente, a nossa capacidade de falar não. Da gente poder, se a gente acha que de alguma forma o comentário do outro não tá bacana, a gente colocar um limite. Ou então de sair, sem ter um medo de julgamento, ou diminuir. Ou então a gente sempre focar no prazer do outro e esquecer do nosso. E a gente esquece muitas vezes que para ver conexão não é abrindo mão de si mesma, mas é estar conectado consigo para realmente conectar com o outro. Porque na entrega orgástica e no sexo, por mais que a gente goste de fantasias, por mais que a gente goste de posições e 1001 coisas, no final das contas, a gente também precisa ser capaz de sentir, de se entregar e, de certa forma, estar vulnerável, que não é, de forma alguma, inferioridade ou fraqueza, mas é abrir esse espaço de sensações e expressão com liberdade, com segurança, para se entregar. Assim como também ter essa consciência de que, se é necessário, eu vou me amar profundamente, vou confiar no meu corpo, vou confiar em mim mesma para me proteger e dizer não, dizer basta, não é dessa forma. E essa honestidade é o que gera realmente, gente, conexão com outras pessoas e criam esferas sexuais, conexões, relações, seja de uma única noite para o resto da vida, como você desejar, se fizer sentido aqui para você, com muito mais conexão, com relações em que a gente se sinta mais nutrido, e não que no outro dia a gente saia duvidando, questionando a nossa capacidade, se foi bom ou não, e que tem uma sensação que às vezes acontece, isso já aconteceu muito comigo, né? Há anos atrás, especialmente na época da faculdade, nos começos dos meus 20 anos, onde tem essa sensação de que tem algo de errado aqui, depois de ter tido uma noite, talvez boa e talvez às vezes bem desastrosas. Faz sentido? A Julie, eu sou aluna do Bastão de Cristal e é um rico seu conteúdo. Ai, fico feliz que você gostou. O Bastão de Cristal também é muito potente. Gosto muito. E, então, quando a gente vai percebendo, né, a gente vai percebendo que a gente precisa dessa coerência. Que a nossa sexualidade, ela não está separada de quem a gente é, daquilo que a gente acredita. E que a nossa sexualidade, ela serve para nos empoderar. E tudo aquilo que, de certa forma, está gerando mais culpa, mais desconexão, mais vergonha, é porque em algum nível a gente está vivendo o prazer que não é nosso, que é muito mais introjetado, que é muito mais mental e que não está servindo realmente o nosso corpo. E isso é algo que a gente precisa começar a se questionar, não só, então, nesses erros comuns, ou eu digo bobos, mas eu sei que também é pesado falar isso. Depois que eu montei o post de ontem, depois eu dei uma arrependida, né? Eu falei assim, poxa, acho que as pessoas podem se sentir, né, mais apreensivas, mas que hoje eu percebo que eram bobos, mas que no começo da minha jornada eles não eram. Para mim pareciam ser o canal, porque todo mundo me falava que era assim que deveria ser. Mas não é. Faz sentido para vocês, gente? Eu espero que sim. E aqui, então, para mim, eu acho que um passo essencial é estar se reconectando, sim, com a nossa pelvis. E falando isso, eu quero avisar para vocês, dar 2 recados super, super importantes. Quem aqui é de São Paulo, seja agora ou seja depois... eu vou explicar. Pode deixar, Ju. Já me sinto íntima, né? Quem aqui é de São Paulo... porque eu quero fazer um convite especial para vocês e eu já falo a diferença e também vou falar sobre a Black Novembro, condições especiais, inclusive que amanhã finaliza a da Pelvis Vital. Para quem estiver em São Paulo, no dia 7 de dezembro, eu e a Bia Neppel, uma mulher incrível também da sexualidade e do Tantra no Brasil, a gente vai dar um workshop juntas em São Paulo, no Espaço Urano, das 9h30 às 5h30 da tarde, onde o workshop se chama Tantra com os Yoni Eggs, que é uma experiência vivencial muito gostosa para vocês aprenderem o básico das Yoni Eggs e fazerem uma respiração, uma prática alquímica comigo para ativar e liberar essas memórias, retomar o movimento do útero, do cérvix, para receber esse cristal. Vocês podem ou não depois continuar o tratamento, mas que vocês vão aprender o básico para já começar a utilizar antes que o ano encerre, se assim vocês desejarem. E a Bia também vai trazer vários elementos do Tantra para explicar sobre os básicos, né, dessa visão tântrica do prazer feminino ou para pessoas com útero e vulva. Vai ser uma experiência com muita prática de respiração, movimento que a gente gosta, que vai ter Yoni Eggs e que vai ser incrível. Faz anos que eu não faço eventos presenciais, então venham participar. O valor dessa experiência, desse workshop do Tantra com Yoni Eggs, está absurdamente barato, especialmente porque tá eu e a Bia, e realmente a gente queria fazer algo que fosse mais acessível para vocês.
E o valor é de R$ 189 à vista e 230, podendo ser parcelado em até 6 vezes sem juros. Então, se você tem interesse, me manda mensagem, porque as vagas são limitadas, tá bom? E agora, com relação à pelvis vital, a diferença entre o bastão de cristal e a pelvis vital é que a pelvis vital é basicamente uma sequência, 7 práticas alquímicas, onde, através de respiração, movimento e vocalização, a gente vai soltando as coraças da nossa pelvis, restabelecendo esse movimento do útero, da nossa vulva, desintoxicando essa quantidade de carga emocional que vem bloqueando o nosso prazer e começar a criar um espaço de segurança, de mais vitalidade, de mais conexão com a nossa sexualidade a partir desse espaço de segurança. Assim, práticas para você usar no seu dia a dia, né? Inclusive a criação da pelvis vital, ela surgiu no final de... Eu comecei a introduzir na minha vida no final de 2020, depois que eu tive um burnout bem pesado, né? Acho que foi um ano bem difícil para todos nós, mas realmente, assim, foi... Embora tenha sido um ano muito pesado emocionalmente, teve várias coisas que foram positivas e ainda assim, quando chegou no final de 2020, foi muito desafiador para mim a sobrecarga e o estresse. E eu precisava de práticas para colocar no meu dia a dia que não fossem tão intensas, né, que aumentassem o nível de sensibilidade, mas que me fortalecessem para aguentar o estresse, as preocupações, os medos em plena pandemia, mas que também trouxesse esse espaço de acolhimento, de segurança, de confiança e conexão comigo, com a minha sexualidade, com o meu prazer, de uma forma amorosa. Então, a pelvis vital, ela foi criada, né? Eu comecei a utilizar essa técnica, desenvolver essas práticas e me ajudou pra caramba, né? E aumentou muito a minha capacidade orgástica, maravilhosa. E são práticas pra gente colocar no dia a dia para que vocês possam estar utilizando com frequência. E eu comecei a fazer a divulgação, né, em si, mais abertamente. A criação do curso foi no final do ano passado, já fez um ano agora em outubro, né? E é super, super incrível, super recomendo. E até amanhã, né, vai estar válido uma condição especial da pelvis vital com a minha Black Novembro da Elisa. Né? Então, essa semana estava rolando aí essa condição especial e amanhã ela vai estar finalizando. Amanhã, dia 9 de novembro, é o último dia para você garantir, então, mais de R$320 de desconto na pelvis vital. Vai sair mais ou menos à vista, né? Porque daí, se você for parcelar, vai ter os juros lá da Hotmart, né? Só para deixar claro. Mas à vista vai sair mais ou menos o valor de R$174, o que, assim, tá muito barato pela entrega. É um dos programas que mais, assim, as meninas mandam mensagem agradecendo e o quanto que amam, não só a parte das práticas, que tudo tem audioguia para você ir fazendo e movimentando, né, com a minha voz e músicas de fundo, mas se você depois que sentiu já como que é o clima, você super pode fazer a sequência de movimentos, de respiração com a música que você escolher, mas... Todos eles têm vídeo explicativo com audioguia e tem a parte, o primeiro módulo, que é muito mais sobre explicar como você funciona, sobre as coraças, né? Também conta um pouquinho sobre essa história, né? Que foi bem intenso. E é bem legal porque, assim, eu recebo muitas mensagens das minhas alunas, não só falando da melhora da relação sexual, do prazer, com relação à libido, mas também muitas mulheres que estão passando pelo mesmo, né? De excesso de preocupação, excesso assim de estresse do dia a dia, que começaram a aplicar e estão tendo resultados muito bonitos de reconexão, essa sensação de alívio, quando a gente está assim na correria do dia a dia, ter esse tempo para si, para estar respirando e voltar a se reconectar com essa força de vida. Porque convenhamos, diante do dia a dia, muitas vezes a gente entra no automatismo e que a gente nem vê o dia passar e a gente esquece de si mesmo. E para mim era isso muito que eu estava sentindo no final de 2020. E, cara, vale muito a pena. Finaliza amanhã. Se você deseja, tem interesse, dá uma olhada quais são os entregáveis. Ah, e como bônus especial dessa Black Novembro, eu vou liberar para vocês as práticas do Heartgasm como bônus especial da Black Novembro. Não sei se você estava aqui na época que eu fiz a semana do Heartgasm, mas, cara, pensa em umas práticas muito bonitas, muito incríveis, que então vocês recebem 4 práticas a mais, que são assim, ó, um chuchuzinho para experimentar o corpo de uma forma muito incrível e bonita. Sim, legal você ter falado isso, Ju. Não legal por você estar passando por esse período, né, de baixa hormonal
e talvez de estar entrando na perimenopausa, super recomendo. E acredito que você, bem provável que já tenha tido Opa, vou voltar, desculpa. Super recomendo, lembre-se disso, né, de estar procurando médicos, né, para confirmar, fazer exames, para ver como que tá os seus hormônios, né, certinho. Mas sim, a pelvis vital, uma parte dela, né, tem essa parte emocional, essa parte das memórias, essa parte de ativação do prazer, mas parte dela é a regulação hormonal e ajudar o nosso corpo a criar hormônios, tanto do ciclo menstrual quanto hormônios sexuais. E é bem interessante que ajuda pra caramba, inclusive para quem tem cólica menstrual, tem miomas, endometriose, eu super recomendo porque eles ajudam sim na saúde uterina, na saúde ovariana, é bem legal, viu? Espero que te ajude, pode te ajudar sim, eu não vou te dizer assim, poxa, faz uma vez e todos os seus problemas estarão resolvidos, porque eu acho que é uma puta sacanagem, eu não vou ser essa pessoa. Mas assim, vai colocando em prática, vai te ajudar bastante. Mas lógico, tá bom? Não deixa de estar buscando fazer exames e buscar um médico, um profissional da saúde para te dar suporte, né? E confirmar se é isso mesmo que está acontecendo, tá bom? Espero ter te ajudado. Não conseguiu participar do Heartgasm? Ai, menina, vocês têm que ficar atentos, porque quando eu falo, gente, eu vou fazer determinada coisa, vai ser gratuito, vocês podem ter certeza. Eu vou entregar uma coisa muito incrível. Eu não consigo fazer coisas mais ou menos. De certa forma, minha criança ferida, a louca, precisa trazer beleza ao mundo. As minhas dores do passado, elas servem para isso, trazer conhecimento para vocês. Todas as práticas e ensinamentos que eu acabo contando aqui para vocês contam muito sobre a minha história, sobre como que eu encontrei soluções ao longo da última década. E eu adoro contar isso, porque para mim realmente é muito genuíno. E para mim seria muito estranho explicar algo para vocês que eu não sinta no corpo que seja a minha verdade. Então vocês percebem que eu acabo contando muito da minha história por conta disso, porque eu sei que muitas vezes só ficar na teoria parece que cria um distanciamento e é mais difícil às vezes a gente colocar em prática. Então, como eu vivo aquilo que eu prego, e muitas das coisas que vêm surgindo, os programas, eles são partes da minha história e como que eu acessei determinados conhecimentos e que vocês vão ver que vira e mexe eu atualizo eles, porque a Elisa está em constante atualização, né? A gente está em constante transformação. Então, eu fico muito feliz, inclusive a Leidiane falou, né, que gosta muito da vulnerabilidade. Sim, é muito forte, né? E eu me orgulho bastante disso. Para mim é uma grande recuperação de mim mesma, ter essa permissão. Né? Então, fica aí o convite para quem sente de participar do workshop em São Paulo, venham. Gente, faz anos que eu não faço um evento presencial e eu estou bastante animada para ir para São Paulo encontrar vocês. Esse é um dia inteiro, o valor está bem em conta, assim como também a Pelvis Vital, que finaliza amanhã, né? A condição especial. Se você tem interesse um ou no outro, pode me mandar mensagem no direct, ou se você se sentir à vontade, pode clicar ali no link da bio, que é onde vai ter duas páginas, né? Da Pelvis Vital, com a condição especial da Black November, que finaliza amanhã, reforçando, e também a do evento em São Paulo, tá bom? Que o nome é Tantra com Yoni Eggs, Bia Nepel e Elisa Marcelino, tá bom? Fiz exames pelo SUS que fala que está normal e passam somente antidepressivos. Eu sinto uma mudança hormonal no corpo, com certeza. Há uma mudança e um impacto. Olha, pode te ajudar bastante, viu, a Pelvis Vital. Se você sentir no coração, seja mais do que bem-vinda a estar participando. Eu estou agora, nesse exato momento, em Araraquara, no interior de São Paulo. Mas até a próxima semana estarei em Barra Bonita e depois estou de mudança. Detalhes da vida. Depois a gente atualiza vocês aonde estiver. Então, é isso, galera. Qualquer coisa, manda mensagem que eu indico para vocês aonde eu vou estar. As informações básicas, aonde eu vou estar não, né? Mas as informações básicas do evento, assim como da Pelvis Vital. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse ou não. Realmente, assim, foi porrada do começo ao fim de informação, mas eu acho que foi bem valioso. Então, eu agradeço super para quem se manteve até aqui, né, na nossa conversa. E a gente se vê dentro da Pelvis Vital, ou então na próxima semana, na próxima sexta-feira, ao meio-dia, né, pra gente ter o nosso aulão semanal do prazer, amor e consciência. Gratidão, meninas. E tenham um ótimo final de semana para vocês, viu? Um beijo.
Tchau, Ju. Maravilhosa. Tchau, tchau.